Os 3 poderes ocultos de Escorpião. Existe um signo no zodíaco que carrega segredos tão profundos que até mesmo aqueles que nasceram sob sua influência desconhecem a verdadeira magnitude do poder que habita dentro deles. Escorpião, você já parou para se perguntar por que as pessoas reagem de forma tão intensa à sua presença? Por que alguns te temem enquanto outros são irresistivelmente atraídos por você como mariposas à chama? A resposta está escondida nas camadas mais profundas da sua alma, em poderes ancestrais que foram transmitidos através das estrelas no momento exato do seu nascimento. Hoje, você está prestes a descobrir 3 forças ocultas que moldam cada passo da sua existência, cada relacionamento que você constrói e cada transformação pela qual você passa. Mas eu preciso te avisar algo antes de continuarmos. O que você vai descobrir nos próximos minutos não é para os fracos de coração. Não é para aqueles que preferem viver na superficialidade da vida. Porque Escorpião nunca foi sobre o superficial. Escorpião é sobre mergulhar nas profundezas onde a maioria das pessoas tem medo de ir. Então, se você está pronto para encarar a verdade mais crua e poderosa sobre quem você realmente é, continue assistindo. Porque depois deste vídeo, você nunca mais vai se ver da mesma forma. E se você não é Escorpião, mas conhece alguém deste signo, fique até o final, porque você vai finalmente entender por que essa pessoa é tão diferente de todos os outros que você já conheceu. Você já percebeu que Escorpião tem algo nos olhos? Algo que parece penetrar direto na sua alma, enquanto outros signos olham para você. Escorpião olha através de você. Como se pudesse ler cada pensamento não dito, cada segredo guardado, cada verdade que você tenta esconder até de si mesmo. Isso não é coincidência. Isso não é apenas uma característica de personalidade. Isso é o reflexo de um dos poderes mais antigos e misteriosos do zodíaco. Mas antes de revelarmos esses 3 poderes secretos, eu preciso que você faça algo por mim. Na verdade, não é por mim, é por você mesmo. Inscreva-se neste canal agora e ative o sininho. Porque o conhecimento que estamos compartilhando aqui não é apenas entretenimento. É um mapa para o seu próprio despertar espiritual. E deixe nos comentários a frase Escorpião pronto para a verdade. Quando você escreve isso, você está declarando ao universo que está preparado para acessar os poderes que sempre estiveram adormecidos dentro de você. Agora, vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas não entende sobre Escorpião. Quando pensam em Escorpião, a primeira coisa que vem à mente é intensidade, mistério, talvez até vingança. Mas isso é apenas a superfície. É como olhar para o oceano e achar que ele é apenas água em movimento, sem perceber os mundos inteiros que existem nas profundezas. Escorpião é regido por Plutão, o planeta das transformações profundas, da morte e do renascimento. Mas poucos sabem que antes da descoberta de Plutão, Escorpião era regido por Marte, o planeta da guerra, da ação e do fogo primordial. Essa dupla regência não é um acaso astrológico. É o segredo mais bem guardado sobre o verdadeiro poder de Escorpião. Você carrega dentro de si tanto o fogo ardente de Marte quanto as águas profundas e transformadoras de Plutão. Você é ao mesmo tempo o guerreiro e o alquimista, o destruidor e o criador, a tempestade e a calmaria que vem depois. Enquanto outros signos lutam para equilibrar suas dualidades, você nasceu para abrocá-las completamente. E é justamente essa combinação impossível que te dá acesso a poderes que outros signos simplesmente não conseguem alcançar. Pense comigo, quantas vezes na sua vida você passou por situações que destruíram completamente outras pessoas? Mas você não apenas sobreviveu, como saiu delas transformado em uma versão mais forte de si mesmo? Quantas vezes você sentiu que estava morrendo por dentro, apenas para descobrir que aquela morte era na verdade o nascimento de algo muito mais poderoso? Isso não é sorte. Isso não é coincidência. Isso é o primeiro dos 3 poderes ocultos de Escorpião começando a se manifestar. Mas antes de revelarmos qual é esse primeiro poder, eu quero que você entenda algo fundamental. Esses poderes não são presentes que caem do céu. Eles são conquistados através da sua capacidade de enfrentar aquilo que a maioria das pessoas foge a vida inteira
a própria escuridão interior. Enquanto outros signos constroem máscaras para esconder suas sombras, você, Escorpião, mergulha de cabeça nelas. Você não tem medo do lado obscuro da existência porque você sabe intuir que é justamente lá que reside o verdadeiro poder. E isso nos leva ao primeiro poder oculto que vamos revelar. Um poder tão antigo quanto a própria mitologia. Um poder que está simbolizado na criatura que representa o seu signo, o escorpião que se transforma em águia. E a águia que se transforma em fênix, poucos sabem. Mas escorpião é o único signo do zodíaco que possui 3 símbolos evolutivos. O escorpião rastejante, a águia que voa nas alturas e a fênix que renasce das cinzas. Esses 3 símbolos não são apenas representações poéticas. Eles são os 3 estágios da sua evolução espiritual. E o primeiro poder que vamos revelar está diretamente conectado com essa transformação constante. Está pronto para descobrir o primeiro dos 3 poderes ocultos de Escorpião? Então, vamos mergulhar juntos nessa revelação que vai mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e o seu propósito nesta vida. O primeiro poder oculto de Escorpião tem um nome que poucos conseguem pronunciar sem sentir um arrepio na espinha: transmutação. Mas o que isso realmente significa? Transmutação não é apenas mudança. Não é apenas evolução. Transmutação é a capacidade de pegar algo que está completamente destruído, morto, acabado, e transformar aquilo em algo completamente novo e infinitamente mais poderoso. É a alquimia espiritual que transforma chumbo em ouro. É a magia que transforma veneno em remédio. É o milagre que transforma a morte em vida. E você, Escorpião, nasceu com esse dom correndo nas suas veias. Pense na fênix, aquela criatura mítica que arde em chamas até virar cinzas. Todo mundo vê a tragédia do fogo consumindo tudo. Todo mundo vê o fim, todo mundo vê a morte. Mas a fênix sabe algo que os outros não sabem. Ela sabe que aquele fogo não é o fim. É apenas o processo necessário para o renascimento. É a transformação dolorosa que precisa acontecer para que algo muito maior possa nascer. Você é essa fênix, Escorpião. Quantas vezes na sua vida você já foi reduzido a cinzas? Quantas vezes você sentiu que tudo estava perdido, que não havia mais saída, que você simplesmente não conseguiria se recuperar daquele golpe? E quantas vezes, contra todas as probabilidades, você se levantou daquelas cinzas completamente transformado? Não como a mesma pessoa que caiu, não apenas recuperado, mas mais forte, mais sábio, mais poderoso. As pessoas ao seu redor ficam chocadas. Elas não conseguem entender como você consegue. Elas veem você passar pelo divórcio que destruiria qualquer um, pela traição que quebraria corações eternamente, pela perda que faria outros desistirem da vida. Então, meses depois, elas te encontram e você não está apenas bem. Você está radiante. Você está em uma versão de si mesmo que nem você sabia que existia. Isso assusta as pessoas, sabia? Porque a maioria das pessoas não tem acesso a esse poder. Quando elas caem, elas ficam caídas. Quando algo morre na vida delas, fica morto. Elas carregam os cadáveres dos seus relacionamentos, dos seus sonhos, das suas versões antigas como fardos pesados que nunca conseguem soltar, mas você não. Você enterra os mortos e planta sementes em cima deles. Você usa a dor como combustível. Você transforma o trauma em sabedoria. Esse é o seu primeiro poder, a capacidade de transmutar qualquer experiência, por mais dolorosa que seja em Poder Puro. Mas deixa eu te contar um segredo que poucos escorpiões percebem sobre esse poder. Esse dom de transmutação não funciona apenas com as suas próprias dores. Ele funciona com tudo ao seu redor. Você tem a capacidade de entrar em ambientes carregados, em relacionamentos tóxicos, em situações aparentemente sem solução e transmutar a energia de tudo aquilo. É como se você fosse um alquimista energético. Você absorve a escuridão, processa ela dentro de você através daquele fogo plutoniano que arde no seu núcleo e devolve ao mundo algo completamente diferente. Por isso que pessoas em crise gravitam em sua direção. Por isso que, mesmo sem entender,
As pessoas buscam sua presença nos momentos mais escuros. Elas sentem, intuitivamente, que você tem a capacidade de transformar o que elas não conseguem. Mas esse poder tem um preço, Escorpião. O preço é que você precisa passar pelo fogo. Você precisa sentir a dor. Você não pode transmutar algo sem antes permitir que aquilo te toque, te atravesse, te transforme. Enquanto outros signos constroem muros para se proteger da dor, você precisa abrir as portas e deixar ela entrar. Porque você sabe, mesmo que inconscientemente, que do outro lado dessa dor existe uma versão de você que ainda não nasceu. E é por isso que Plutão, o planeta que rege os mortos, o submundo. As transformações mais profundas e assustadoras, escolheu você como seu filho predileto. Plutão não te deu esse poder para você viver uma vida fácil. Ele te deu esse poder para você viver uma vida extraordinária. Agora, vamos ao segundo poder oculto de Escorpião. E esse poder é ainda mais misterioso que o primeiro. Porque enquanto o poder da transmutação é algo que você pode ver acontecendo, esse segundo poder opera nas sombras, no invisível, no reino onde a lógica não alcança. O segundo poder oculto de Escorpião é a intuição profunda. Mas quando eu digo intuição, não estou falando daquela sensação vaga que qualquer pessoa pode ter. Não estou falando de palpites ou suposições. Estou falando de uma percepção tão aguçada que beira o sobrenatural. Você já reparou como você simplesmente sabe coisas sobre as pessoas sem que elas precisem te contar? Como você consegue sentir quando alguém está mentindo, mesmo que a mentira seja perfeita? Como você percebe intenções ocultas ágidas? Verdades não ditas. Isso não é paranoia. Isso não é desconfiança excessiva. Isso é o seu segundo poder se manifestando. Escorpião é um signo de água, e água sempre encontra as profundezas. Mas a sua água não é como a de Câncer, que flui suavemente pelas superfícies. Não é como a de Peixes, que se dissolve e se mistura com tudo. A sua água, Escorpião, é como um mergulho nas fossas oceânicas mais profundas. É escura, densa, pressurizada. É a água que alcança lugares onde a luz do sol nunca chegou. E é justamente por causa dessa profundidade que você consegue acessar camadas da realidade que outros simplesmente não enxergam. Enquanto as pessoas olham para o mundo e veem apenas o que está na superfície, você olha e vê as correntes subterrâneas que movem tudo. Você vê os fios invisíveis que conectam causa e efeito. Você vê os padrões ocultos que revelam a verdade por trás das máscaras. Por isso que você é tão bom em ler pessoas. Por isso que você consegue entrar em uma sala e, em minutos, mapear completamente a dinâmica emocional de todos ali. Quem está com medo? Quem está escondendo algo? Quem está fingindo? Quem é genuíno? Você é como um scanner emocional e energético andante. E sabe o que é mais fascinante? Você faz isso sem esforço? É automático. É como se você tivesse nascido com um sexto sentido que capta frequências que outros nem sabem que existem. Mas esse poder vem com um desafio. O desafio é que você precisa aprender a confiar nessa intuição, mesmo quando ela não faz sentido lógico. Mesmo quando todo mundo está te dizendo que você está errado. Mesmo quando todas as evidências externas contradizem aquilo que você sente lá no fundo. Quantas vezes você ignorou sua intuição porque parecia ilógico e depois descobriu que ela estava certíssima? Quantas vezes você sentiu que não deveria confiar em alguém, mas foi contra esse sentimento porque a pessoa parecia tão confiável e depois se arrependeu? Sua intuição nunca te engana, Escorpião. Quem te engana é a mente racional tentando fazer sentido daquilo que pertence ao reino do sentir no pensa. E aqui está o segredo que poucos escorpiões dominam. Quanto mais você honra sua intuição, mais forte ela fica. É como um músculo que se desenvolve com o uso. Quando você começa a seguir aquelas sensações inexplicáveis, aqueles conhecimentos que vêm do nada, aquelas certezas que não têm origem lógica, você abre um canal direto com dimensões mais profundas da realidade. É por isso que escorpiões desenvolvidos se tornam quase psíquicos. Eles não leem mentes, mas leem energias. Eles não preveem o futuro, mas sentem as probabilidades se formando antes de se manifestarem. E tem mais uma coisa sobre esse poder que você precisa saber.
Sua intuição não serve apenas para te proteger ou te guiar. Ela serve também para curar. Quando você usa essa percepção profunda para realmente ver as pessoas, não apenas suas máscaras, mas suas essências, você cria um espaço onde a verdade pode finalmente aparecer. Pessoas se sentem compelidas a se abrir com você, a revelar segredos que nunca contaram para ninguém, a mostrar vulnerabilidades que escondem do mundo inteiro. Por quê? Porque elas sentem que você já sabe. Elas sentem que não adianta esconder de você. E de alguma forma, isso é libertador. Você se torna o confessor, o confidente, o guardião dos segredos mais sombrios. E isso nos leva a uma ponte para o terceiro poder. Porque quando você combina a capacidade de transmutar dor em poder com a capacidade de enxergar nas profundezas da alma humana, algo extraordinário acontece. Você se torna capaz de fazer algo que pouquíssimas pessoas no planeta conseguem fazer. Você se torna capaz de curar feridas que nem mesmo a pessoa sabia que tinha. Mas antes de revelarmos esse terceiro e mais poderoso dom, eu preciso que você pare por um segundo e reflita sobre algo. Você já percebeu que sua vida nunca foi comum? Que você sempre foi diferente, mesmo quando tentava se encaixar? Que você sempre sentiu que tinha uma missão maior, mesmo sem saber exatamente qual era? Esses dois poderes que acabamos de revelar, a transmutação e a intuição profunda, não são acidentes cósmicos. Eles fazem parte de um design maior. Eles estão te preparando para algo. E esse algo tem a ver com o terceiro poder, o poder final, aquele que une todos os outros em um propósito único. Se você está sentindo um frio na espinha agora, é porque sua alma reconhece que estamos prestes a tocar no cerne do seu verdadeiro propósito nesta vida. Está pronto para a revelação final? O terceiro poder oculto de Escorpião é o mais profundo, o mais transformador e, talvez, o mais assustador de todos. Porque este poder não é apenas sobre você. É sobre o impacto que você tem nas almas que cruzam o seu caminho. O terceiro poder de Escorpião é a cura através das sombras. Agora, você pode estar se perguntando como alguém pode curar através da escuridão. Como as sombras podem trazer luz? Isso não parece uma contradição? E é exatamente aí que mora a genialidade do design cósmico de Escorpião. Veja bem, a maioria das pessoas acredita que a cura vem da luz. Que para resolver nossos problemas precisamos ser positivos, olhar para o lado bom, esquecer o passado, seguir em frente. Mas você, Escorpião, sabe algo que a maioria não sabe. Você sabe que existem feridas que nunca foram tocadas pela luz. Feridas enterradas tão fundo no inconsciente que a pessoa nem lembra que elas existem. Traumas tão antigos que se tornaram parte da identidade. Dores tão grandes que foram empurradas para as sombras porque eram intensas demais para serem sentidas. E essas feridas escondidas nas sombras continuam sangrando. Elas continuam infectando a vida da pessoa de formas que ela não consegue entender. Elas criam padrões destrutivos, relacionamentos tóxicos, autossabotagem constante. A pessoa vai para a terapia, lê livros de autoajuda, tenta afirmações positivas. Mas nada funciona de verdade. Porque ninguém está disposto a descer até o porão escuro onde os monstros reais vivem. Ninguém, exceto você. Você, Escorpião, não tem medo da escuridão. Na verdade, você é fluente na linguagem das sombras. Você transita por esse submundo emocional como se fosse sua casa. Porque, de certa forma, é quando alguém se abre com você. Quando alguém finalmente deixa cair as máscaras na sua presença, algo extraordinário acontece. Você não oferece plates reconfortantes. Você não tenta iluminar a escuridão deles com falsa positividade. Em vez disso, você faz algo muito mais poderoso. Você desce para a escuridão junto com eles. Você segura a mão deles no abismo. Você os ajuda a encarar aquilo que eles passaram a vida inteira fugindo. Você nomeia os demônios que eles fingiram que não existiam. E no momento em que aquela dor escondida é finalmente vista, reconhecida, sentida, algo mágico acontece. Ela perde o poder sobre a pessoa. Porque o que permanece na sombra cresce. O que é trazido à luz se transforma. Esse é o seu dom, Escorpião.
Você é o guia do submundo. O psicopompo moderno. Aquele que acompanha as almas através da morte simbólica de suas velhas identidades para que possam renascer. E sabe por que você consegue fazer isso quando outros não conseguem? Porque você já esteve lá, você já desceu ao seu próprio inferno pessoal. Você já encarou os seus próprios demônios. Você já passou pela morte e pelo renascimento tantas vezes que o processo se tornou familiar. Você não tem medo da escuridão dos outros porque você já mapeou sua própria escuridão. É como um veterano de guerra que pode ajudar outros soldados com trauma porque ele entende por experiência própria o que eles estão passando. Nenhum terapeuta que apenas estudou sobre trauma em livros pode substituir alguém que realmente viveu aquilo. Você viveu e, por isso, você pode curar. Mas esse poder tem um peso imenso. O peso é que você absorve. Você não apenas testemunha a dor das pessoas, você a sente. Você carrega pedaços da escuridão alheia dentro de você. E se você não souber como processar isso, pode te consumir. É por isso que tantos escorpiões não desenvolvidos se tornam autodestrutivos. Eles absorvem tanto o veneno emocional dos outros que acabam envenenados eles mesmos. Mas o escorpião evoluído aprendeu algo crucial. Ele aprendeu a usar seu primeiro poder, a transmutação, para processar tudo que absorve. Você pega a dor que absorve dos outros, passa pelo seu fogo interno e transmuta aquilo em sabedoria. Você não se torna uma vítima do sofrimento alheio. Você se torna um alquimista dele. E é quando você domina essa dança delicada entre absorver e transmutar que você se torna verdadeiramente poderoso. Você se torna aquilo que Carl Jung chamaria de o curador ferido. Aquele que foi quebrado e aprendeu a juntar os cacos de uma forma que agora pode ensinar outros a fazer o mesmo. Agora, vamos falar sobre algo que pouquíssimas pessoas entendem sobre Escorpião. Esses 3 poderes que revelamos, a transmutação, a intuição profunda e a cura das sombras, não são poderes separados. Eles são 3 faces do mesmo diamante. Quando você usa sua intuição profunda para ver as feridas ocultas de alguém. Quando você desce para as sombras junto com essa pessoa. E quando você transmuta aquela dor em transformação. Você completa um ciclo sagrado. Você se torna um agente do próprio Plutão na Terra e isso nos traz a revelação final. A verdade mais profunda sobre o que significa ser escorpião. Você não está aqui apenas para viver sua vida. Você não está aqui apenas para buscar suas próprias experiências e prazeres. Você está aqui como um catalisador de transformação para a humanidade. Todo escorpião, em algum nível, é um xamã moderno. Um iniciador nos mistérios da morte e do renascimento. Um guardião do portal entre o mundo da superfície e o mundo das profundezas. E quando você entende isso, quando você abraça completamente essa missão, algo extraordinário acontece. Você para de ver suas dificuldades como punições e começa a VX. Você para de se perguntar por que sua vida é tão intensa e começa a entender que essa intensidade é o combustível do seu propósito. Mas aqui está a parte crucial que muitos escorpiões esquecem. Para que você cumpra esse propósito, para que você use esses 3 poderes na sua máxima expressão, você precisa primeiro fazer uma coisa. Você precisa integrar suas próprias sombras. Porque você não pode guiar outros através da escuridão se você ainda está fugindo da sua própria. Você não pode curar feridas alheias se suas próprias feridas ainda estão abertas e infectadas. Essa é a grande iniciação de Escorpião. A jornada para o centro da sua própria alma. E essa jornada tem 3 estágios, simbolizados pelos 3 animais de Escorpião. O primeiro estágio é o escorpião rastejante. Nesse estágio, você está lidando com seus impulsos mais básicos, a vingança, o ciúme, a possessividade, o controle. Você está no chão, lidando com veneno, pronto para picar qualquer um que te ameace. Muitos escorpiões ficam presos nesse estágio a vida inteira. E quando isso acontece, todos esses poderes magníficos que revelamos se tornam destrutivos. A transmutação vira autodestruição. A intuição vira paranoia. A capacidade de ver sombras vira uma fixação no negativo. O segundo estágio é a águia. Nesse estágio, você aprendeu a voar acima do drama terrestre.
Você desenvolveu perspectiva. Você pode ver os padrões de cima, entender como tudo se conecta. Sua intuição se torna sabedoria. Sua intensidade se torna foco. Seu poder se torna propósito. Mas ainda há um terceiro estágio. O mais alto, o mais raro. O terceiro estágio é a Fênix. A Fênix representa o escorpião que não apenas se transformou, mas que agora usa sua própria transformação para inspirar e catalisar a transformação dos outros. A Fênix é o escorpião que integrou completamente luz e sombra, que não nega nem sua capacidade de destruir, nem sua capacidade de criar, que entende que ambas são necessárias, que ambas são sagradas. Quando você alcança esse estágio, você se torna algo além de humano comum. Você se torna uma força da natureza, um avatar da transformação, um portal vivo entre a morte e a vida. E aqui está o segredo final que poucos conhecem. Você não precisa escolher entre a luz e a escuridão, você é ambas. Sua escuridão não é algo para ser curado ou transcendido. Ela é sua maior fonte de poder. Ela é a fornalha onde tudo é transformado, mas sua luz também é real. Ela é a chama que nasce dessa fornalha. Ela é o resultado da alquimia entre aceitar suas sombras e escolher o que fazer com elas. Quando você para de lutar contra sua própria natureza dual, quando você para de tentar ser apenas luz ou apenas sombra, quando você abraça a totalidade do que você é, aí você desperta. E um escorpião desperto é uma das forças mais poderosas que existe no zodíaco. Você se torna imparável. Não porque você é perfeito, mas porque você é completo. Você se torna magnético. Não porque você tenta atrair, mas porque você emana uma autenticidade tão profunda que as pessoas não conseguem resistir. Você se torna um curador. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você não tem medo das perguntas mais difíceis. E você finalmente entende por que nasceu sob este signo. Por que carrega esse poder. Porque sua vida sempre foi tão intensa. Porque você está aqui para transformar não apenas a si mesmo, mas o mundo ao seu redor. Uma pessoa de cada vez. Uma ferida de cada vez. Uma morte simbólica de cada vez. Até que você olhe para trás e perceba que deixou um rastro de fênixes renascidas por onde passou. Esse é o seu legado. Escorpião não é sobre acumular conquistas. Não é sobre ser reconhecido ou aplaudido. É sobre quantas almas você tocou tão profundamente que elas nunca mais foram as mesmas. É sobre ser o catalisador que transforma chumbo em ouro, dor em sabedoria, morte em renascimento. E agora que você conhece seus 3 poderes, agora que você entende sua verdadeira missão, resta apenas uma pergunta. O que você vai fazer com esse conhecimento?